Então, bora lá, gente, para a nossa aula de história, certo? Então, vamos aqui à página 18 e 19, né? Então, aí nessas páginas, a gente tem os períodos históricos. Então, vocês vão ver aí a pré-história, né? Que é do surgimento dos antepassados dos seres humanos modernos, cerca de 4 milhões de anos, até aproximadamente 4.000 a.C., né? Que foi período do início dos registros escritos ou da invenção da escrita, a antiguidade de aproximadamente 4.000 a.C. até 476, a Idade Média do ano de 476 ao ano de 1453, a Idade Moderna, que foi de 1453 até 1789, e a Idade Contemporânea, né, que é de 1789 até os dias de hoje, tá? Então aí vocês vão ler direitinho, né, e vão ver o que foi que marcou cada período aí da história, certo? E aí vocês vão realizar a atividade da página 19, que é bem simples, né? A atividade vocês vão observar aí as figuras e vão colocar o número, né, para dizer que período da história cada figura dessa fez parte. Se é da pré-história, se vocês vão colocar o número 1, se é da antiguidade, número 2, se é da Idade Média, o número 3, enfim. Né, vocês vão observar aí de que período é cada gravura dessa, tá bom? Cada figura dessa. E vão colocar os números, tá certo? E aí na página 30, né? A gente vai lá para a página 30, falando um pouquinho sobre a agricultura e a ocupação do espaço. Né? Então, milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. Né? Então, as pessoas estavam em um determinado local e aí não faltava alimento, elas iam para outro lugar. Né? Mas aí, quando se descobriu, né, que se jogasse um grão lá no chão, ele germinava. Então eles descobriram isso mais ou menos por um acaso, né? Que os grãos caíam e eles viam que estava nascendo ali uma nova planta, né? E ali foi surgindo, né, a ideia de quê? De agricultura. E eles perceberam também que o solo, né, perto do rio, era o solo que mais nascia essas plantas. Então ali eles conseguiram, né? Porque eles viram que perto dos rios também ia os animais para beber água e ali facilitava também a caça. E aí eles descobriram, né, que eles podiam plantar e dali eles podiam tirar o seu sustento e também podiam caçar, né, porque como as plantas eles estavam plantando próximo a rios, então ficava também fácil para caçar. E ali eles tinham o quê? Alimentos e não precisavam mais ficar se deslocando de um lugar para o outro atrás de alimentos, né? Então, para vocês verem que desde, né, de muito tempo existe o que? A agricultura, né? O hábito de cultivar a terra, tá certo? E aí no livro de vocês tá falando sobre isso, né? Ó. Para dar conta de alimentar o grupo, foram criados instrumentos como machado, facas e foices e pedras polidas, né? Então eles viram que precisavam de alguns instrumentos para poder cultivar a terra melhor, né? Além disso, era preciso armazenar as sementes e a produção agrícola. Os seres humanos passaram então a aprimorar as técnicas de cozimento do barro, dando origem a um tipo de cerâmica mais resistente, capaz de armazenar sólidos e líquidos. Eles também produziam instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde colocavam as sementes. Esse domínio tecnológico levou à domesticação das plantas e alguns tipos de alimentos passaram a ser cultivados. A adoção dessas técnicas agrícolas revolucionou o período. As técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos e, como excedente alimentar, os seres humanos não precisavam mais deixar a terra onde habitavam. Eles começaram a se fixar e foram procurando diversas regiões do planeta, ocupando, aliás, diversas regiões do planeta.
Muitas dessas técnicas milenares são utilizadas ainda hoje pelos agricultores. Mesmo com as inovações tecnológicas, a antiga técnica de arar a terra continua presente e é extremamente importante para o cultivo de nossos alimentos, né? Então, até hoje, para se plantar, para ter uma boa colheita, é importante cultivar o solo, arar o solo, né? Realmente cultivar para que ele possa, né? Ele possa dar uma boa colheita, né? Então, a nossa região mesmo é um exemplo disso, né? É uma região seca, onde ninguém dava nada por ela, né? Que é o sertão, mas com tecnologia, né? Que é a irrigação. O que aconteceu? Hoje nós temos frutas, né? Tipo exportação. O que é isso? São frutas que vão para fora do nosso país, né? São frutas com uma ótima qualidade que vão para fora. Quem imaginava, né? Que o Nordeste, um lugar seco, daria frutas de uma excelente qualidade. Então, isso é graças ao quê? À tecnologia que foi utilizada, né? Porque o solo é bom, só faltava um pouco de técnica, né? Dessas tecnologias, né? Dessas inovações, para que esse solo pudesse ser fértil e poder dar frutas de ótima qualidade. Com isso, o que é que acontece? Muitas pessoas vêm para cá, né? Por quê? Porque tem emprego, né? Muitas pessoas daqui tiram seu sustento, né? Nessas fazendas de uva, de manga, de goiaba, de coco, né? Então, graças ao quê? À agricultura, certo? Então, aí na página 31, vocês vão ler as afirmativas, né? Na questão 1, vocês vão ler o texto e marcar V para verdadeiro e F para falso. Leiam direitinho. Aí se for verdadeiro, você vai botar V, se for falso, coloca F. Na questão 2, assinale a imagem que mostra uma técnica agrícola que não era usada há 12 mil anos. Né? Então, qual dessas duas técnicas aí que não era utilizada há 2 mil anos atrás, viu? Aí vocês vão marcar. E a questão 3, vocês vão preencher os espaços, né? As lacunas do texto sobre o início da prática da agricultura utilizando as palavras abaixo. Então, vocês têm aí as palavras técnicas, sementes, pedra polida e domesticar. E aí vocês vão ler as frases, vão ver qual é a palavrinha que combina aí, que dá certo. Olha lá o texto da página 32, né? Para vocês fazerem essa questão, ok? E na página 32, tá falando um pouquinho sobre mudanças no modo de vida dos seres humanos, né? Além do cultivo de vegetais, ocorreu também a domesticação de animais, né? Esse fato aumentou a quantidade de carne, de pele e de couro. A lã das ovelhas também passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas. O desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais tornaram possível a construção de abrigos mais seguros, feitos de madeira, pedra e barro e cobertos por folhagens. As habitações tornaram a vida mais segura, pois ofereciam maior proteção contra as adversidades da natureza, como chuva, neve e alguns animais predadores. Então, com isso, né, a fixação dos grupos humanos e a maior quantidade de alimentos provocou o quê? Um crescimento da população, né? Então, as pessoas chegavam em determinado local e eles podiam plantar e conseguir seu próprio alimento. Então, havia o quê? Um crescimento no número de pessoas naquele determinado lugar. E com o número maior de pessoas, era necessário também aumentar o quê? A quantidade de alimentos, é claro, né? Além do controle da produção, precisaria ser cada vez mais eficaz. A baixa produção de alimentos poderia levá-las à morte. Por isso, é necessário aprimorar cada vez mais as técnicas agrícolas para evitar períodos de escassez e de fome. Tá certo? E aí vocês vão fazer a página 33, né? A questão 4. Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida dos seres humanos?
Por quê, gente? Né? Por que que essas técnicas agrícolas, elas provocaram uma transformação tão grande? Foi uma transformação boa ou ruim, né? Então, a gente sabe que a agricultura é uma bênção em nossas vidas, né? Se não tivesse alimento, a gente ia morrer de fome. Então, aí vocês vão escrever aí por quê, né? Que essas técnicas, elas provocaram uma transformação tão grande no modo de vida dos seres humanos. Na questão 5, por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? Né? Então, eu acabei de falar, né? O 6º, assinale 1 para as características mais marcantes do modo de vida nômade e 2 para as mudanças que ocorreram depois do aprimoramento das técnicas agrícolas. Nômades é aquele povo que vive o quê? Mudando de lugar, tá certo? Então, aí vocês vão marcar 1 para as características, né, marcantes na vida dessas pessoas, dos nômades, né, que eles ficavam mudando, né, de um lugar para o outro, tá? E o 2 para as mudanças que ocorreriam depois do aprimoramento das técnicas agrícolas, ok? Façam as atividades, me enviem, tá? E tchau, tchau, até a próxima.